entrando aqui na página do nosso Facebook, Messias Souza, para deixar aqui mais uma reflexão. Oi, entrando aqui na página. Vamos começar aqui uma reflexão bíblica. Vamos estar dando início aqui a uma reflexão bíblica. Então, os cristãos, eles têm uma regra. Temos, nós que fazemos parte da chamada linha evangélica, dos evangélicos, né? Das igrejas evangélicas, a gente procura, eu falo procura porque nem todo mundo se esforça para fazer isso, a gente procura seguir uma regra, uma linha, e essa linha é o seguinte: tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, para poder ser considerado como algo válido, tem que sair da Bíblia, né? Eu digo isso assim, né? Eu faço parte de uma linha de cristãos, os evangélicos, que a gente procura, porque nem todo mundo tem esse esforço, né? Que esforço? O esforço de procurar falar as coisas, pensar em conformidade com a Bíblia, porque hoje o que tem de igreja por aí, meu filho, não está no gibi, tem igreja para todo gosto, né? Antigamente a gente via que nessa, como a gente, em questão de igreja aqui em nosso país, o negócio era muito a gente não tinha tanto, né? O negócio o número era menor, então você vê que as coisas elas eram levadas com mais seriedade. Mas agora, né, o negócio escancarou, né? Parece que é tipo assim, a gente está confundindo liberdade. Tem gente confundindo liberdade com libertinagem. Desculpa que a palavra é um pouco grosseira e pesada. Por quê? Porque muitas pessoas estão fazendo uso dessa liberdade, né? Essa liberdade de... a gente tem a liberdade de cultuar, dar início aqui a um trabalho, abrir uma igreja. Aí a gente, por causa dessa liberdade, a gente vê tantas aberrações, né? Você vê que em determinados locais onde a igreja é perseguida, os cristãos não são aceitos. Você vê que existe um temor a Deus maior. Mas hoje, né? Mas bora lá. A gente vai estar deixando aqui um sermão temático. Cada dia que passa, o irmão Messias está ficando preguiçoso. Antigamente a gente deixava todo dia uma reflexão. Aí baixou para 2 reflexões no sábado. E hoje está sendo só uma na noite de sábado, né? Mas Deus sabe todas as coisas. A gente vai estar deixando aqui uma reflexão. 8 coisas que todo cristão deve guardar. 8 coisas que todo cristão deve guardar. 8 coisas que todo cristão deve guardar. Depois a gente vai estar deixando aqui o sermão todo anotadinho, pontuado, né? Para quem quiser arriscar na Bíblia, arriscar que eu digo é marcar, né? 8 coisas que todo cristão deve guardar. E esse guardar aqui tem a ver com o seguinte: se você for na internet, no Google, e você colocar a palavra guardar, né? Significado, você vai ver que guardar tem a ver com conservar, zelar, cuidar, proteger. Esse guardar aqui tem a ver com essas coisas, né? Guardar tem a ver com cuidar, zelar, proteger, conservar, né? Então, 8 coisas que todo cristão deve guardar, né? Sem fazer muito arrodeio, né? A primeira coisa aqui desse sermão temático, todo cristão deve guardar. O primeiro é os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor. Livro de Jó 23:11, a Bíblia diz assim: nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Jó 23:11, né? Então aqui olha como é interessante. A primeira coisa que todo cristão deve aprender a guardar é os caminhos do Senhor. Livro de Jó 23:11. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele, né? Jó 23:11. Então interessante aqui
é que essa questão do guardar aqui tem a ver com não perder a fé. E em que momento Jó, ele conservou a sua fé? Quando você vai ler o livro de Jó, né, você entende que Jó foi aquela pessoa que Deus permitiu passar por uma provação muito grande, né? Ele adoeceu, perdeu seus bens, seus filhos morreram, perdeu muitas coisas. Mas a Bíblia diz que Deus, no finalzinho ali do livro de Jó, virou o cativeiro de Jó e restituiu tudo que Jó tinha, né? Tudo que Jó ele tinha, Deus restituiu. Então o que é que acontece? Quando Jó diz isso aqui, ó, guardei o seu caminho e não me desviei dele, Jó fez isso em que momento? No momento em que ele tinha perdido tudo. Interessante, né? Jó, ele guardou a fé dele em que momento? Foi na festa? Foi um momento de alegria? Foi um momento em que tudo estava dando certo? Não, foi no momento em que ele tinha perdido tudo, né? Então veja, irmão, como é grave esse negócio. Que negócio? Tem gente que perde tudo, passa por uma luta danada, mas não deixa de ser cristão. Como Jó. Jó 23:11. E tem gente que tem de tudo. Tem do bom e do melhor. Tem papai, tem mamãe, tem família na igreja, tem dinheiro, tem status, tem de tudo. E por qualquer bobagem está se desviando, né? Interessante isso. Jó, ele guardou os caminhos do Senhor. Em que momento? Jó 23:11. No momento que ele estava passando por provação. A Bíblia diz que houve uma chaga mortal, uma enfermidade que pegou Jó da cabeça até a planta do pé. Alguns vão dizer que ele estava com câncer na pele, outros vão dizer que ele estava cheio de tumor. Independente disso, né? O que a gente entende? Aqui Jó, ele perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu família, ele só não perdeu a vida dele. A Bíblia diz que foi o próprio demônio, o próprio cão, que pediu permissão para cirandar a vida de Jó, o próprio diabo. A Bíblia diz que o diabo foi até lá onde Deus estava e Deus olhou. Você está vendo ali o meu servo? Todo dia você observa ele, né? Você está vendo aquele cabra ali? Ei, cão, você está vendo o meu servo? Todo dia ele, independente do que aconteça, ele está me servindo, está pregando, né? Aí o diabo, ele só prega porque ele tem de tudo. Deixa eu tocar no que ele tem para ver se ele não blasfema. É interessante, a Bíblia diz que Deus foi deixando. Toque no que ele tem, toque na família, toque na saúde, destrua os bens dele. Tem uma coisa, só não toque na vida dele. Tem momento, irmão, né, na nossa vida que parece que a gente está na situação de Jó, né? Deus, ele permite o diabo tocar em várias áreas da nossa vida, né? Deus, ele permite, irmão. Às vezes Deus, ele permite a gente passar pela provação. Mas para quê? É para mostrar pro cão que dá, meu irmão, para você ainda ser fiel a Deus. Porque o diabo, ele vive tentando botar dúvida. As pessoas tentam botar dúvida na nossa fé, né? Bora ali ver se ele é crente mesmo. Às vezes, as próprias pessoas, movidas por um sentimento diabólico, elas ficam tipo, a palavra é testando a nossa paciência, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho. As pessoas, e quanto mais as pessoas veem que você é fiel, é que as pessoas, bora ver se esse cabo é crente mesmo, bora ali, dá uns empurrão nele, xinga a mãe dele, bota tocar na vida dele, né? Tem gente dentro da própria igreja, que nesse sentido que a gente está falando, parece até com um demônio. Olha pra gente e diz assim, ele aí só é crente porque tá tudo dando certo. Vai lá, mexe com ele, pra ver se ele não, pra tu saber quem é ele. Isso aí é só fachada. O irmãozinho aí é só fachada. Toca nos bens da vida dele pra ver se ele não vem aqui arrumar uma araca. Irmão, eu não tô aqui soltando indireta não, eu tô aqui na direção de Deus. Esse meu sermão aqui estava guardado e agora à tarde eu peguei e abri o caderno e olha, eu nunca preguei esse sermão na minha rede social. O diabo, ele age assim. Foi o que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que Deus olhou para Jó e diante do demônio Deus elogiou Jó, porque Deus sabe quem é quem. Tá vendo meu servo ali? Aí o diabo, ele só é crente porque tá tudo dando certo. Deixa eu tocar na vida dele pra tu ver se ele não deixa de ser crente. E tem gente que fica, irmão, provando a nossa paciência. É no trabalho, é na igreja. Às vezes nas igrejas você tá pregando, né? Aí as pessoas, quer ser santinho demais. Aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, nunca soube, não foi ter comunhão com Deus. Ele aí quer ser certo demais. Mexe lá com ele pra tu ver quem é ele. Vai lá, fulana, dá corda nele. Dá corda, né? Vai lá, irmã, dá corda nele.
Vai lá, irmão, dá corda nele, testa a paciência dele para ver quem é ele. Irmão, todos nós passamos por momentos assim, irmão. O cão pede permissão para tocar na nossa vida, né? E Jó foi um exemplo, por quê? Porque ele guardou o caminho do Senhor, não no momento de bonança. Porque ser crente na hora que todo mundo é seu... Irmão, ser cristão na hora que todo mundo é seu amigo é fácil demais. Você ser cristão em um local onde todo mundo te ama é fácil demais. Agora é osso. É você ser cristão em um local onde rola hostilidade. Ninguém gosta de você. Se der bobeira, até os crentes da tua igreja te detestam. Se der bobeira, irmão, tu tá escandalizando o evangelho. Tô não, irmão. Paulo falou, o apóstolo Paulo, a respeito dos falsos irmãos. Não estou revoltado não, estou pregando Bíblia, irmão. A provação vem de todo lado. A dificuldade vem de todo lado. Vem no trabalho, na comunidade, na vizinhança, na igreja, falsos irmãos. Vai lá, irmã, aquela pessoa com um sorrisinho malicioso, sabe? Sabe aquelas pessoas com um sorrisinho malicioso? Meu Deus, é uma freira, é um padre. Aquele sorrisinho malicioso. Meu Deus, a Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, né? Tem irmã na igreja que é a Madre Teresa de Calcutá. Aquele sorrisinho malicioso. Vamos ver se ele é crente mesmo. Vai te converter, desgraça. Só porque é filho de crente, tu acha que tu é crente. Só porque tu é obreiro, tu acha que tu é crente. Vai te converter, miséria. Para de ser usado pelo demônio. Isso aí é o cão te usando, cara. Isso é o cão te usando para testar a paciência dos outros. A Bíblia diz que o diabo testou a paciência de Jó e Deus permitiu. Tem gente que é usada pelo demônio para testar a nossa paciência. Fica ali. Quanto mais você prova que você é crente, a pessoa não sossega. Eu vou dar um soco na cara dele para ver se ele é crente mesmo. Aí pra lá, mas vai te converter, macho. Tira essa capa. Vira crente de verdade. Eu não vou nem usar a expressão vira macho não, porque macho até cachorro é. Não, fulano de tal é muito macho. Macho até cachorro é. Irmão, cachorro também cruza. Cachorro também cruza, tu sabia? Cachorro cruza. Cachorro também cruza. Não, eu tenho uma família, me respeita. Cachorro também cruza. Cachorro faz cachorrinho. Tem a cadela. Larga de ser animal, bicho bruto. Ficar testando a paciência dos outros. Diz que é cristão, mas de cristão tu só tem o nome. Me respeite. Que eu sou uma mãe de família. Eu sou uma selva de Deus. Um céu... Mas tem que ser besta, irmão. Que cachorro da cria, parir, até cachorra pare. Por que é que eu estou dizendo isso? É porque eu toquei nesse ponto que Jó foi fiel a Deus no momento da provação em que o diabo estava tocando na vida dele, testando a paciência dele. Jó foi fiel naquele momento. E aí entrei aqui, aí me veio aqui essa coisa que é uma inspiração de Deus. Que eu estou pregando uma palavra. Tem gente, irmão, que é usado pelo demônio mesmo. Para testar nossa paciência dentro da igreja. Aí quando você diz que você está sendo usado pelo demônio, a pessoa, me respeite que eu sou um pai de família. Eu mereço respeito. Aí eu digo, que você é besta, irmão. Que ser pai de família, mãe de família, com todo respeito, não é credencial para você abrir a boca e dizer que é cristão, não. Porque cachorro também pare, a cadela pare, fica buchuda, dá de mamar. Cachorro também faz filho. Larga de ser animal, cara, vai te converter. As credenciais de um cristão não tá nisso aí não, irmão. É em você aprender a ser uma pessoa fiel, tanto a Deus como ao seu semelhante. Larga de ser falso. Descobriu porque é que ninguém me convida para pregar em todas as igrejas? Descobriu? Aí me chamar para pregar lá onde só tem hipócrita e fariseu, fica testando a nossa paciência, fica peneira ele para ver se ele aguenta. E eu tô pregando isso aqui, quem tá assistindo a minha mensagem amanhã vai me testar mais ainda. Já estão preparando outra miséria para tentar me tirar do sério e ver eu fazer, e talvez naquela expectação, né? Naquela expectativa. Hoje ele vai fazer uma besteira para ver quem é o irmãozinho, a mulher, a menina de Deus, o homem de Deus. Hoje nós vamos saber quem é, vamos tirar a capa dele, vai te converter, mas vai. Me respeite que eu tenho uma família. Repetindo, irmão, animal também vive em família. Alcateia de lobos, vara de porco, tropa de jumento. Isso aí não é credencial. Viver em matilha não é credencial para você abrir a boca e dizer eu sou cristão. Ser cristão vai muito mais além do que isso, do que você simplesmente procriar.
Ser cristão orgulhoso. Orgulhoso. Só porque fez um filho, tu é muito orgulhoso, né, bichão? Formar uma família, isso aí não é o suficiente para você ainda abrir a boca e dizer que tu é cristão, não, cara. Os animais também procriam. Eu falei isso, irmão, porque tem pessoa que é igual o demônio, né? Quando tá testando a gente, né? Tô desabafando, não. Eu só apenas estou aqui, esse sermão aqui eu nem preparei. Deixa eu me justificar o que não era para mim estar fazendo. Porque tem gente que não crê na minha mensagem, porque diz que eu tô desabafando ou dando indireta. Não, cara. Esse sermão aqui, esse caderno é tão velho, ó. Esse meu caderno é um dos mais velhos que eu tenho. Ó, dos mais velhos que eu tenho. E esse sermão aqui estava guardado há muito tempo. 8 coisas que todo cristão deve guardar. E a primeira coisa que todo cristão deve guardar é os caminhos do Senhor. Jó 23:11, né? Jó estava ali sendo testado pelo cão, mas não negou a fé, né? Tem gente que não passa por problema nenhum e tá largando Jesus por qualquer coisa. A segunda coisa que todo cristão deve guardar é o nosso coração. É o nosso coração, viu? Provérbios 4:23. Provérbios 4:23, a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23, né? O que é assédio? O que é um assédio? Quando a gente fala de assédio, a gente associa muito a questão como eu falei em outra mensagem, questão sexual, né? Assédio sexual, né? Fulano deu em cima da fulana não gostou, né? O cara tentou paquerar com a menina não gostou, né? Foi ali, aí fez fulano é muito enxerido, é muito gaiato, né? Ou então vice-versa, né? A mulher, a moça, né, vai tentar chegar no rapaz, aí sei lá, o cara não gosta, aí sai falando mal da menina, da mulher, sei lá, né, chamando ela de enxerida, não sei, né, mas a gente associa muito a questão do assédio a isso. Uma pessoa chegar até outra paquerando e a pessoa não gostar e botar a boca no trombone, né, aí é um tarado, isso aí é um tarado, né, mas o que é um assédio? Assédio é a pessoa ficar investindo em você. Ficar investindo, né? Por exemplo, tem assédio moral. Assédio moral é o mesmo bullying, né? Às vezes a pessoa nota que tu tem um defeito, né? Eu, por exemplo, eu sou magrinho e tenho uma cabeçona. A pessoa pode fazer bullying comigo, né? Cabeção, ei, cabeção. Ei, cabeção. Inimigo do He-Man, o esqueleto, né? Que eu sou magrinho, né? Ou então o sujeito é bem gordinho, né? Vai, rolha de poço. Vai engolir Jonas hoje, vai, né? Vai engolir Jonas. Aí, diz assim, né? Vai bem engolir Jonas, né? O pessoal brincando, vai, baleia, pá, né? Não, isso é um tipo de assédio também, quando as pessoas ficam investindo em você com brincadeira, piada, né? Ei, irmã da cabeçona. Às vezes a irmã tem a orelha assim, né? Tem aquele personagem do Star Wars, né? O Yoda, né? Aí tem a orelha meio assim, ó, a orelha dela parece a orelha do Yoda. É assim, meio assim, né? A orelhinha dela, né? Ela quando tá com o cabelinho solto é bonitinha, mas quando ela prende o cabelo, você nota que a orelhinha dela é assim, parece a orelha do Yoda. Ó, a orelha dela parece a orelha do Yoda. Isso é um tipo de assédio. É o assédio moral, né? O bullying, né? Mas o assédio é isso, é alguém ficar investindo na outra pessoa, né? Insistindo, tentando, né? Sei lá. E a Bíblia diz o seguinte: a segunda coisa que todos nós devemos guardar é o nosso coração. Ó, Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Provérbios 4:23. Então, o guardar aqui, quem é que está sofrendo o assédio aqui? É o nosso coração. O nosso coração todo dia está sendo assediado pelas cores deste mundo velho, né? Mais do que nunca, esse mundo velho está tão colorido. O mundo sempre foi colorido. O mundo sempre foi um convite para a pessoa sair da igreja e se desviar, deixar de ser cristão. Mas mais do que nunca. Pense como o mundo hoje está colorido. Cheio de coisas para querer tirar a pessoa de dentro da igreja, né? Chegar nos transformar em filhos pródigos, né? Tentar fazer a gente pensar que fora da igreja é melhor do que dentro da igreja, né? Negócio de ser evangélico, eu vou pro mundão, né? O mundo hoje está muito colorido. É um assédio muito grande, né? O nosso coração todo dia vive sendo assediado, né? Pelo mal, né? Então o que acontece? A Bíblia diz em Provérbios 4:23, de tudo que tu deve guardar, guarda o teu
coração, né? Conserva o teu coração, meu irmão, minha irmã. Guarda o teu coração. Eu sei que não é fácil. Porque do mesmo jeito que a Bíblia diz que Deus está sempre, filho, dá-me o teu coração, tem outro que também está tentando entrar no nosso coração. Tem duas pessoas que estão loucas para se apoderar do nosso coração. A primeira é o Senhor nosso Deus, né? Ele quer se apoderar do nosso coração, não para fazer o mal, mas para nos abençoar, nos fazer templo e morada do Espírito Santo. Mas também tem outro que vive assediando a gente, nosso coração. Tem outro que vive também querendo tomar de conta do nosso coração. Quem é? É o cão. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, bramando, procurando quem possa tragar, irmão. Ei, irmã. Ei, irmão. Vigia na terra. Ah, meu Deus. Eita. Vigia na terra. Não é fácil, não. Ah, Messias, é tão fácil ser evangélico, crente. Não estou dizendo para você, não. Não vou nem. É igual aquela música do mundão. Você bem sabe que eu não te prometi um mar de rosa. Eu não estou dizendo que ser cristão é um mar de rosa, não. Ser cristão é a melhor coisa que tem, mas também tem as suas dificuldades. Mas da dificuldade qual é? E a gente todo dia está sendo assediado pelo mundo. É o mundo dizendo: sai daí dessa igreja, moça, tu é tão bonita. Vai viver a vida. Sai daí, rapaz, dessa igreja. Vai viver a vida. Parece um véi. Parece um véi. Aí vai curtir uma praia. Nada contra a praia, né? Vai tomar um bronze. Vai curtir. Negócio de igreja. Aí vai dançar um forró, mulher. Vai dançar um forró, né? O mundo, ele vive nos assediando. O que é que tu acha que é de graça? Tu acha que é de graça uma pessoa que de uma hora para outra perde a vontade de ser evangélico? Tu acha que é de graça? Tu acha que é de graça? É não, irmão. Existe todo um trabalhar do demônio na mente de quem de uma hora para outra deixa de ser cristão. O diabo fica ali querendo entrar no coração da pessoa. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, irmão. Guarda o teu coração, irmão. Vigia e vê quem é que está entrando aí no teu coração, meu irmão. Ei, você que é pai de família, você que é mãe de família, né? Nesse instante eu acabei de dizer umas coisas aqui, né? Mas você tem uma responsabilidade, né? Veja bem quais são as coisas que estão influenciando o coração daqueles que Deus entregou na tua mão para tu cuidar, irmão. Nesse instante eu falei umas coisas, né? A respeito de quem tem família, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que você que já tem uma família, você tem uma responsabilidade. Veja quem é que está influenciando o coração dos teus familiares. Que não era de uma hora para outra que a pessoa perde a vontade de ser crente, não, viu? Tem alguém ali que chega ali, né? Às vezes o sujeito é pai, né? É pai de família, né? É crente, aí chama o filho. Filho, vai pra igreja hoje? É o menino. Pai, não vou não. Não vou, tô com vontade de ir pra igreja hoje, não. Aí a mãe, né? Meu filho, vai pro culto hoje? Bora, meu filho. Aí eu quero ir pra igreja hoje, não, mãe. Tu acha que é de uma hora pra outra que essa ideia surge na cabeça do rapaz, da moça? É não, cara. Enquanto você não estava observando, tinha alguém que já estava assediando o coração do teu filho e da tua filha. Desse teu parente aí. Né? Às vezes a pessoa diz, meu filho, o parente, né? Ou então a própria esposa, né? Chega pro marido, meu filho, vai pro culto, tu ainda, né? Domingo à noite, né? A esposa chega pro marido, né? Meu filho, tu vai pro... Aí o marido dela no sofá assistindo o jogo. Aí a mulher já toda arrumadinha, né? Com os filhos pra ir pro culto. Aí olha pro marido sentadão no sofá assistindo Fortaleza e Ceará. E ela olha, filho, tu ainda não se arrumou, hein? Ah, filho, não tô com vontade de ir pro culto hoje, não. Tu acha que isso aí foi de uma hora pra outra? Não. Enquanto você não estava observando, tinha alguém assediando o coração dos teus. Porque nós íamos a vigiar, irmão. Porque não é de uma hora pra outra que a pessoa perde a vontade de ser crente, não, viu? Né? Tô feliz porque tem um obreiro. Eu faço parte de uma Assembleia de Deus, Ministério Templo Central aqui em Fortaleza. Na nossa sede essa semana teve um obreiro que pregou a respeito disso aí. Que a pregação do crente, ela tem que ter uma importância, uma aplicação para a vida prática. Não é só você ficar de Lero White, não. Tem que ser uma coisa que tem a ver com o nosso dia a dia. Tem que ter um valor prático. Pregação, para ser pregação, tem que ter um valor prático para o dia a dia, né? Então, a terceira coisa que todos nós devemos guardar,
nós devemos guardar a nós mesmos da avareza. Eu e você temos que guardar nós mesmos do que? Da avareza. E o que é a avareza? A avareza é o apego exagerado aos bens materiais. Lucas 12:15. Disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que tem. Lucas 12:15, né? Então a avareza, ela não é somente porque a gente puxa muito a questão da palavra avareza para a questão do ser pão duro, né? Que é você ser pão duro. O que é pão duro? Às vezes está com uma nota de R$100, aí está com pena de trocar a nota de R$100. Ou nota bonita. Não vou trocar essa nota de R$100, não. Mas o avarento, você ser uma pessoa avarenta, não é somente você ser uma pessoa que você fica com pena de gastar o dinheiro, não. Mas é aquela pessoa que já tem e quer mais. É a pessoa que já tem e quer mais. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, né? É o apego, eu quero conquistar, né? A avareza, uma pessoa avarenta, ela não é somente aquela pessoa que é apegada no sentido de tá com pena de gastar o dinheiro. Não. O pão duro, não. O avarento também é o que tem e ainda quer mais. Eu quero mais, eu quero conquistar. E se tu parar para prestar atenção, porque Jesus falou aqui em Lucas 12:15 que a gente tinha que se guardar da avareza, né? Hoje as igrejas evangélicas elas estão ensinando o rebanho a ser um rebanho avarento. Acho que tem um filme, né? Meu Amado Avarento. No Natal, né? Tem um filme aí que eles sempre estão fazendo uma releitura, né? Que é baseado em um conto de Natal, né? Do cara que ele era muito rico. Aí ele é visitado mas é um filme lá, né? O fantasma do passado, do presente e do futuro, né? Pra ele visitar as pessoas que ele maltratou, ele vê o fruto das escolhas dele. Ele era um cara muito, muito, muito apegado aos bens materiais, muito pão duro, né? E você vê que hoje, como eu já expliquei, ser avarento não é somente você ser um cara pão duro, não. Você ser avarento é um cara que já tem, mas quer mais. Quero mais, eu quero mais. Deus já abençoou ele com uma casa maravilhosa, mas ele não quer só aquilo, ele quer mais, quer conquistar o bairro todo. Não, Deus já deu metade do bairro para ele. Ele agora quer comprar as casas ali de toda a comunidade. Ele quer tudo. Não, já comprou toda a comunidade. Não, eu quero agora comprar metade de Fortaleza. O cara quer tudo. Gente avarenta desse jeito. E se você parar para prestar... Ele nunca está satisfeito com nada. E se você parar para prestar atenção, as igrejas hoje estão ensinando as pessoas, algumas, a serem muito avarentas. Em que sentido? Né? A gente não ensina mais a doutrina sadia nas nossas doutrinas. A gente não ensina mais ninguém a buscar a Deus pelo que Ele é, mas é pelo que Ele pode dar, né? Você não vê ninguém fazendo. Aí na internet, eu vejo um bocado de profeta aqui na internet fazendo campanha para prosperar materialmente. Eu não vejo ninguém fazendo campanha para quê? Para ser cheio do Espírito Santo. Eu não vejo. Eu vejo um monte de gente abrindo a boca e dizendo: eu sou profeta, eu sou profetisa. Mas nas campanhas que essas pessoas lideram, elas não ensinam as pessoas a buscarem a Deus pelo que Ele é. Não, as campanhas somente para vamos participar de uma campanha de oração, jejum, para tu ficar rico, não sei o quê. Não, Messias, tu tá distorcendo as coisas. Eu não tô distorcendo, não, é a verdade. Venha receber a chave da vitória, não sei o quê, né? Você não vê ninguém fazendo campanha aqui na internet para... Você quer ser cheio do Espírito Santo? Para poder ser fiel a Deus até o fim, venha participar aqui dessa live. Tem não, a irmã quando dobra o joelho e derrama o óleo, o óleo da unção, se unge todinho. Não é para eu quero ver quem está me acompanhando cheio do Espírito Santo, não. É somente para buscar as coisas que são perecíveis. E o que é que a Bíblia diz? Buscai a Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Complicado, né, minha irmã? Doutrina. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu não estou desrespeitando a classe de ninguém. Por exemplo, o meu pastor, se ele estiver vendo isso aqui, ele me entende. Por exemplo, eu não estou desrespeitando a classe de ninguém. Por exemplo, o meu pastor, se ele ver isso aqui, ele vai entender o que eu estou querendo dizer. O que é que eu vou dizer? Meu filho, se auto-intitular pastor é fácil. Se auto-intitular pastora é fácil. Agora, você segurar a doutrina do jeito que está na Bíblia, meu filho, é difícil. Crente de verdade, passado na casca do alho, não engole qualquer título, não.
crente que conhece Bíblia, não é qualquer um que ele reconhece como pastor e pastora, não. Você pode ludibriar quem não sabe nem o que é Bíblia. Agora, quem conhece Bíblia não engole qualquer coisa, não. A quarta, o Messias só prega agredindo, né? A quarta coisa, não, irmão, é doutrina, é palavra. Eu não estou aqui pregando para ganhar dinheiro, não. Aqui é doutrina, é palavra. Eu prego, eu faço isso aqui por amor. Como uma vez eu disse, se Deus quiser criar uma situação para eu ser abençoado na minha vida material por meio do meu ministério, ô glória. Mas eu não vou forçar a barra, não. Eu faço isso aqui por amor, porque eu gosto. Porque eu gosto de pregar a palavra, sabe? Eu não estou aqui, tá entendendo? Criando uma situação para ganhar dinheiro. Em cima do ganhar visualização, tá entendendo? Eu faço isso aqui porque eu gosto. É doutrina. A quarta coisa que temos que guardar, né? É a confissão do Senhor, né? Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, né? Hebreus 10, 23. Aí alguém pode... O que é você guardar? Aqui, ó. Reter, né? Firme a confissão. Reter firme aqui é guardar, né? É você sustentar a corda, é você se manter fiel a Deus até o fim. Hebreus 10, 23. Aí alguém pode dizer, será que vale a pena ser fiel até a morte? Será que vale a pena ser fiel até o fim? Eu queria dizer para você que a tua resposta está aqui no próprio texto, ó. Porque fiel é o que prometeu. Você pode perguntar, será que vale a pena ser cristão até o fim? Será que vale a pena? A resposta para a tua pergunta está no próprio texto, ó. Hebreus 10, 23. Fiel é o que prometeu. Você não está servindo o homem. Se você está com vontade de receber Jesus na tua vida, mas está na dúvida por quê? Tipo, será que se eu me converter ao evangelho, será que esse Deus aí que o Messias está falando vai cumprir mesmo as promessas dele? Vai sim, sabe por quê? Porque você não vai servir nem ao homem não, você vai servir a Deus. O homem é que diz uma coisa hoje, depois volta atrás. O homem mente, a própria Bíblia diz. A própria Bíblia se refere a mim, a nós, no geral, como mentir, com tendências a mentir, contar mentira. Mas Deus não. Porque pode ter alguém nessa noite pensando, será que vale a pena ser evangélico ou evangélica? Tomar esse posicionamento que o Messias tomou em 2003 e até hoje ele é crente? Será que vale a pena? A resposta para a tua pergunta está aqui no finalzinho de Hebreus 10, 23, a parte B, né, do texto. Porque fiel é o que prometeu, irmão. Deus é fiel. Jesus vai voltar. Se você aceitar Cristo hoje, você vai morar no céu, né? Trabalhar para o ser humano é um negócio meio complicado. Por quê? Porque às vezes tem gente, irmão, que às vezes diz uma coisa hoje, depois muda de ideia. O ser humano, ele diz uma coisa hoje e muda de ideia. Tem aquela pessoa que gosta tanto da gente. Meu Deus, tem gente que deixa a gente num mau costume, né? Tu já viu, tu já passou por essa situação? Tem gente que coloca a gente num mau costume, como? A pessoa gosta tanto de você, né? Só te trata de meu amor, meu querido, né? Tem gente que trata a gente bem, né? Meu amor, meu querido, vê a gente de longe, abre um sorriso, aí de uma hora pra outra muda de ideia. Fecha a cara, passa... Eu tiro isso de letra, eu não ligo pra essas coisas não, tá entendendo? Eu sou passado na casca do alho nessas coisas. Eu já me acostumei com o ser humano. O ser humano é assim, uma hora ele gosta de você, outra hora não gosta. Uma outra hora te trata assim, ó, meu querido, minha querida. Ei, minha querida, ei, meu irmão, vem cá, abençoada. Vai se dirigir ao meu amigo aí diz assim, meu amor, meu lindo. Aí você fica, poxa, alguém gosta de mim, né? Aí dona pra outra pessoa, não sei se é de propósito, dá a corda pra depois puxar. Aí depois passa por você e faz assim. Aí se a pessoa, por exemplo, se a pessoa faz isso pra me magoar, meu filho erra mal não. Eu tô tão acostumado com essas coisas, isso aí não... Eu não tô dando uma de orgulhoso não, dizer que não precisa de ninguém. Mas, cara, se a pessoa faz isso comigo pra me magoar, como? Essa coisa de uma hora te trata bem, meu amor, meu querido, aí de uma hora pra outra passa por você. Você tá fazendo isso de propósito pra depois tentar me deixar chateado. Isso aí, mude a estratégia, viu? Mude a estratégia. Isso aí eu levo a mal não, viu? Eu já fui muito calejado e ferido pela vida.
Engraçado, em algumas áreas da minha vida tem experiências que eu nunca tive. Como, por exemplo, eu nunca fui casado, nunca formei uma família. Tem gente que até zomba da minha cara, às vezes os próprios cristãos, né? Zomba da minha cara. Tem gente que zomba de mim, faz pouco de mim, porque eu nunca formei uma família. Mas em outras áreas da minha vida, cara, eu já tive tanta experiência com as pessoas nesse sentido de tipo, a pessoa uma hora te tá tratando bem, outra hora faz de conta que você nem existe, te dá uma corda e depois puxa. Isso eu não ligo mais não. Então, por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô dizendo isso? É porque Deus não é o ser humano que uma hora te diz: meu servo, eu te amo tanto, meu servo. Como o louvor do finado Lázaro, né? Eu te amo tanto, 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 tanto. Aí amanhã Deus, eu não gosto mais de você. Aí amanhã Deus muda, né? Aí tu tá ali orando hoje, Deus tá ali te observando. Amanhã tu tá orando, Deus faz assim pra tu. Não, Deus não é o homem que muda de ideia. Se Deus mudou de ideia com relação a você, foi porque alguma coisa errada a gente fez. Por que eu tô dizendo isso? Que a Bíblia diz, né? Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Alguém pode dizer: será que vale a pena ser cristão como o Messias? Esse Deus aí que o Messias está pregando, será que ele não vai me enganar? O próprio texto diz: Deus é fiel. Viu, meu filho? Deus é fiel. Quem não é fiel sou eu e você, em vários sentidos. Que uma hora a gente dá a mão para a pessoa e na outra hora a gente... Messias, é sério, né? O negócio, ser cristão, pregar a Bíblia do jeito que ela é, um negócio sério, né? Então o que é que acontece? Qual é outra coisa que nós temos que guardar nesse sermão temático? É o que a gente já tem recebido, viu? A gente tem que guardar o que a gente já tem recebido, né? Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3, né? Então a Bíblia Jesus aqui vai se dirigir a uma das igrejas da Ásia e vai dizer: lembra-te, pois, do que tu tem recebido, né? Apocalipse 3:3. Aí alguém vai abrir a boca nessa noite e vai dizer: eu aceitei Jesus no ano tal e ainda não recebi nada. Eu não fiquei rico. Ou então a irmã vai dizer: eu não fiquei rica. Não, você já recebeu muita coisa. O teu problema é porque a tua visão de cristianismo está distorcida pelo cristianismo mercantilista, né? Que a gente está vivendo no dia de hoje. Nós estamos vivendo um cristianismo mercantilizado, onde tudo é somente dinheiro, la plata que me mata. Se a pessoa dentro de 3 anos de cristianismo não prosperar e não virar e não enricar, é porque Deus não ama ele, não ama ela. Aí se não enricar, aí abre a boca: eu ainda não recebi nada. Tá igual aquele cara da música do Caneta Azul, né? O Emanuel Gomes, né? Ele tem uma música dele: né? Eu vou largar de ser besta, né? Ele, aí a pessoa fica igual o Emanuel Gomes, né? Eu tô com 4 anos de crente. Ainda não fiquei rico, só lamentando. Tá igual Emanuel Gomes, né? Ele cantando aquela música: eu vou deixar de ser besta, né? Aí fica lamentando. Tô com 4 anos de crente e ainda não recebi nada. Não, meu filho, você já recebeu muita coisa. Pare de gemer e lamentar como é o Emanuel Gomes naquela música: eu vou largar de ser besta. Viu, meu filho, minha filha? Você já recebeu muita coisa. Vocês dizem uma coisa que eu já recebi: você tá com teu nome escrito no livro da vida. Se tu morrer hoje, tu vai morar no céu. Tá achando pouco? Tá bom não? Coisa boa, irmão. Você um dia vai morar no céu. Pra que melhor? Você é templo e morada do Espírito Santo e tantas outras coisas que Deus pode nos dar e já deu e a gente não valoriza. Você pode virar um pregador da palavra, uma pregadora. Tantas bênçãos que Deus tem para derramar na vida daquele e daquela que se converte a Ele. Eu, por exemplo, eu conheço gente que quando não era evangélico, sabia nem cantar. Depois que virou crente, o sujeito, a sujeita, Deus abençoou a voz e virou um cantor. Ele antigamente tinha dificuldade para falar em público. E Deus já deu algo para ele. Ele hoje é um pregador da palavra. Tá achando pouco? Lembra-te do que tem recebido, né? Aprende a agradecer. Apocalipse 3:3, aprende a agradecer, né? Messias, qual é no que já estamos na qual? Já estamos quase terminando já. Estou me apressando aqui para não estender muito esse sermão, né? Messias, recapitula aí o que é que a gente tem que guardar, Messias. A gente tem que guardar os caminhos do Senhor,
temos que guardar o nosso coração, temos que nos guardar da avareza, temos que guardar a palavra do Senhor também, né? A gente já falou a confissão do Senhor, a outra coisa que a gente também tem que guardar é a palavra do Senhor, né? João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e para ele faremos nele morada. João 14, 23. Qual é a outra coisa que nós temos que guardar? Conservar, né? É guardar a palavra de Deus, né? O guardar aqui tem a ver com conservar, né? Não deixar de crer. Eu falei no começo, né? Que o guardar aqui tem a ver com conservar, cuidar, zelar, né? Então o que é que acontece? Em João 14, 23, Jesus vai dizer o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, no momento que você guarda a palavra de Deus, né? Você vai passar a ser templo e morada do Espírito Santo. O que é que acontece, né? Irmão, tudo é uma consequência no cristianismo. João 14, 23. A partir do momento que você passa a guardar a palavra de Deus, conservar ela, pregar ela do jeito que ela é, não deixar de crer, você passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Você passa a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Existem outros textos bíblicos que dizem que a partir do momento que você se torna uma pessoa obediente à palavra, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você vai receber sinais. O que hoje podemos até afirmar, né? Por que hoje está tão escasso essa questão de pessoas cheias do Espírito Santo? Por que às vezes a gente sente que a gente não é mais templo e morada do Espírito Santo? Até parece que a gente não tem mais nenhum Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente fica assim: meu Deus, será que aqui onde eu estou, esse povo é templo e morada do Espírito Santo? Onde é que estão as manifestações? Os dons ministeriais, os dons espirituais, né? Talvez a escassez seja por isso, porque a gente não está guardando a palavra de Deus. É falta de obediência mesmo, cara. É muita gente desobediente, irmão, né? Para poder você ser templo e morada do Espírito Santo é interessante. Eu até falei, né? É só você receber Jesus na tua vida, mas também você tem que guardar a palavra dele. Também você tem que guardar a palavra dele. Por quê? Porque Jesus disse que é somente depois que a gente passa a guardar a palavra dele que o Senhor nosso Deus, ele vai morar dentro da gente. E às vezes nós estamos em alguns locais, aí alguém vai chegar e vai dizer: não, tu tá exagerando, Messias. Tu tá exagerando. O Messias, ele é muito radical, é exagerado. Não, cara, mas é verdade. Tem canto que a gente vai por aí que até parece que a igreja, os que estão lá, não são mais nem templo e morada do Espírito Santo. Por quê? Porque você vê uma escassez das manifestações do Espírito Santo. Por que será? Talvez seja pelo fato de eu e você não estarmos mais guardando a palavra de Deus. Nós estamos em desobediência, meu Deus. João 14, 23. Messias, eu quero que o Espírito de Deus, eu quero que Jesus venha morar em mim, fazer morada no meu coração. Fala o seguinte: guarde a palavra de Deus. Porque não tem base bíblica para você afirmar que Jesus está num local onde ninguém obedece a ele. Não existe base bíblica para você afirmar que Jesus está habitando na vida de alguém que não obedece à Bíblia Sagrada. Só tem desobediente naquela igreja. Não, mas está no conjunto, está cantando no coral. É até obreiro da igreja. Eu posso estar sendo obreiro de uma igreja, irmão, mas se eu não estiver obedecendo a palavra, tá complicado, irmão. Tá meio complicado. Não é somente você estar num templo, não. É Jesus estar na tua vida. Do que adianta o cara estar num templo, se até parente de crente, para Jesus não estar dentro da vida dele, fazendo morada nele? Não, desobediente. Não crê em nada. Não guarda nada. Complicado, né, irmão? João 14, 23. Messias, qual é a outra coisa que nós temos que guardar? É a nossa coroa. É a nossa coroa. Mas o coroa que eu estou falando aqui não é o amigo que já é um senhor e nem a amiga que é uma senhora, não. É um coroa, é uma coroa. Algumas pessoas já me chamam de coroa, porque eu tenho 46, né? O Messias já é um coroa, né? Algumas pessoas se referem a mim como um coroa, né? Que eu já tenho 46. É um coroa, né? Mas não é essa coroa, não. A coroa aqui tem a ver com aquilo que tem a ver com a nossa salvação, né? Aquilo que a gente vai receber no final da caminhada. Apocalipse 3:11.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui tem a ver com salvação, irmão. Porque como é que tu vai receber a coroa, o teu galardão, no final, se tu se desviar? Não, Messias, essa coroa aí não tem a ver com salvação. Tem sim. Alguém vai abrir a boca e vai dizer, não, eu comprei aqui um livro, uma Bíblia de estudo, e nesse livro, nessa Bíblia de estudo, eu aprendi com este teólogo que essa coroa, a qual Apocalipse 3:11 está se referindo, não é salvação. É salvação sim. Porque como é que tu vai receber esse galardão que é a coroa se tu se desviar? Tu não for fiel até o fim? A Bíblia diz. Ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. Aquele que persevera até o fim será salvo. Aí vai chegar alguém e vai dizer, não, Messias, esse negócio, essa coroa aí, Apocalipse 3:11, tem nada a ver com salvação. E querer dizer que a pessoa pode perder a salvação. Tem a ver com salvação sim. Porque como é que tu vai receber a tua coroa, este galardão no final da tua caminhada, lá no céu, se tu se desviar no meio do caminho? Como é que tu vai receber o troféu? Se tu desistir da corrida? Como tu vai receber a medalha se tu não quer mais ser um atleta? Como é que tu vai receber a medalha se tu tá saindo do exército, não quer mais participar do combate? Só vai receber a medalha o soldado que chegar até o fim. Apocalipse 3:11, e ele vai dizer, eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, irmão. Porque quando você se converte ao evangelho, a Bíblia diz que tem festa no céu. Quando você se converte. Agora, tem um que não gosta muito não, é o cão. É o cão. É o demônio, o demo. Existe alguém, irmão, que vive tentando fazer a gente abandonar a caminhada. Foi como eu falei no começo ali da reflexão. A irmã vai pro culto, já tá toda arrumada, cheirosa. Aí olha pro varão, pro marido dela. E ele, em vez de ir pro culto com ela, tá deitado no sofá assistindo Fortaleza e Ceará. E ela diz assim, filho, vamos pro culto. Aí ele, hoje não, filho. Tu acha que essa ideia veio de uma hora para outra? Não. O diabo já estava botando uma semente faz tempo na cabeça dele aí, para fazer ele abandonar a caminhada. Porque enquanto o Senhor nosso Deus se alegra com a nossa fidelidade, o demônio fica com raiva e fica criando situações para fazer a pessoa abandonar a caminhada do cristianismo. Por isso que o texto diz, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. É sério, irmão. Tu pensa que uma pessoa que deixa de ser crente de uma hora para outra, aliás, tu pensa que uma pessoa que deixa de ser crente, apostata, é uma coisa assim instantânea? Ah, não, irmão. Isso aí tinha uma coisa que já estava acontecendo há muito tempo. O diabo já estava trabalhando na mente dele, na mente dela há muito tempo. Essa resolução que ele tomou hoje de não ir mais para os cultos, essa resolução que ela tomou hoje de não ir mais para os cultos, essa frieza que tomou de conta desse rapaz e dessa moça, que não está mais ele não quer mais ir para a igreja, isso aí não é uma coisa que veio de uma hora para outra, não. Era uma coisa que o diabo já vinha trabalhando há muito tempo, ó. Na cabeça dele, irmão. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Isso que é brincadeira, macho. É não, irmão. Nós não estamos servindo a Deus, não é somente porque a gente não tem o que fazer, não. Nós estamos servindo a Deus para ir para o céu. Existe todo um propósito. Quando a gente vai para um culto, para uma igreja, a gente toma a resolução de ser cristão. É porque eu não tenho o que fazer em casa, eu vou pro meio dos crentes, ouvir a conversa dos crentes, eu vou ali ouvir a palestra dos crentes. Ah, o pastor tá falando, eu vou ouvir ali a palestra do pastor. Não, você não vai para uma igreja, não é porque você não tem o que fazer em casa e vai ouvir a balela dos crentes, não. Você vai para a igreja porque você quer ir morar no céu. E quando a pessoa toma essa resolução de não ser mais cristão, não ir mais para os cultos, era uma coisa que já estava sendo trabalhada pelo demônio na cabeça dela há muito tempo. Então, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Bom, pra mim salvação é coisa séria, viu? Eu sou brincalhão, quem me conhece no meu dia a dia vê que isso é um palhação, isso é um infantil. Messias é um infantil. Não, irmão, é coisa séria. A gente brinca e tudo, mas é coisa séria. Ou é céu ou inferno.
A oitava coisa para encerrar, que a gente tem que guardar, qual é? É a nossa fé. Segunda epístola de Paulo a Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Então o que é que a gente tem que guardar até o fim? É a nossa fé. Até o fim. Que o que tem de gente por aí, né? Tem um louvor antigo do Marcos Aurélio que diz assim, né? Nos momentos cruéis e difíceis deste caminhar, há muitos que param, desistem, começam a voltar. Aí tem um refrão: o choro dura uma noite, mas a alegria vem, né? Nos momentos e cruéis e difíceis deste caminhar, há muitos que desistem, param e começam a voltar. Irmão, tem muita gente desistindo, né? E mais do que nunca, uma das marcas dos últimos dias é o aumento de pessoas se desviando das igrejas. A Bíblia diz que nos últimos dias vai vir uma grande apostasia. O último tópico desse sermão 8 coisas que temos que guardar é a nossa fé, né? Segunda epístola de Paulo a Timóteo 4,7. Tem que guardar a nossa fé até o fim. Tem muita gente apostatando, né? Estamos vigiando pouco. Eu estou vigiando pouco. Você está vigiando pouco. Para mim, para você ser cristão é um grande tanto faz. Olha, irmão, hoje a igreja ela está composta e cheia de gente que para ele e para ela ser crente é um tanto faz como tanto fez. É um tanto faz como tanto fez. Tanto faz estar na igreja como não está. Para mim, tanto faz estar como não está. É tanto que quando alguém se desvia, eu conheço gente que os familiares estão se desviando e para ele e para ela aquilo é um grande tanto faz como tanto fez. É para ser um motivo de lamentação. Poxa, meu parente não é mais crente. Meu filho se desviou, minha filha se desviou. Era pra gente estar assim. Não. Pra gente tanto faz como tanto fez. Acabou-se, irmão. É um monte de gente dizendo, vamos evangelizar, vamos evangelizar. Evangelizar o quê? Se você e eu não cremos mais nem nessa questão do céu e inferno, evangelizar o quê? Só para encher um templo e massagear o nosso ego e dizer, olha, a gente encheu a igreja de gente. Pra quê? Irmão, evangelizar é para quem crê. Evangelizar é para quem crê que com Jesus vai para o céu, sem Jesus vai para o inferno. Irmão, evangelismo, obra de missões, é para quem crê de verdade que com Jesus vai para o céu, sem Jesus vai para o inferno. E a gente não crê mais nessas coisas. A oitava coisa que a gente tem que guardar nesse sermão temático, que é a nossa fé. Aqui foi Paulo dizendo, ó. Segunda epístola de Paulo a Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você vai ler aqui o contexto. O apóstolo Paulo já estava para ser morto. A história diz que Paulo foi decapitado no governo do imperador Nero. Ele foi morto, foi decapitado. E antes dele morrer, ele escreveu uma epístola para Timóteo e disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Eu não me desviei. 2 Timóteo 4,7. E hoje, a igreja está cheia de gente que... Você está entendendo aqui esse... Tem gente que abre a boca e diz, né? Eu não gosto do evangelho do Messias, que é só filosofia. Eu não acho que é filosofia, não. Para mim, o que eu estou fazendo não é filosofia, não. O teu problema é porque tu não lê Bíblia, tu não medita no texto. Eu só estou meditando no texto. E a Bíblia diz que para ir para o céu, meu filho, nós temos que ser fiel até o fim. Como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E hoje, irmão, a gente está nas igrejas, a gente acha que pra gente é um grande tanto faz. Eu vejo gente na igreja que o parente se desvia e ao invés da pessoa estar assim, ó, meu parente está desviado, estou tão triste. Não, a pessoa, tanto faz. Tanto faz tanto faz, né, a irmã, tanto faz o marido dela ser crente como não. O irmão, tanto faz a esposa dele ser crente. Ele não fica triste de estar indo sozinho para os cultos. O fato da irmã estar indo sozinha para os cultos sem a companhia dos filhos não causa tristeza nela, não. O fato da irmã estar indo para os cultos sem a companhia dos filhos não causa tristeza nela. Por quê? Porque ela não crê mais no quê? Com Jesus vai para o céu, sem Jesus vai para o inferno. Aí o que é que eu quero me envolver no evangelismo? O que é que eu quero me envolver no evangelismo, irmão? Se os nossos conceitos do que é ser cristão estão tudo deturpados. É só perda de tempo. Aí quando é perto das igrejas, nós ficamos fazendo aquelas campanhas para encher os cultos. Eu, pelo menos, eu faço parte de um contexto assim. Eu faço parte.
Eu faço parte de um contexto assim, que quando é festa de igreja, vamos sair convidando todo mundo para encher a igreja de gente, nós bater uma foto, botar no grupo e teve festa. Aí tu pensa, irmão, que é só isso, é? Nós mesmos não estamos mais crendo nisso que eu estou dizendo, no quê? Que para ir para o céu tem que ser fiel até o fim. E a maior prova está nisso. Em que, Messias? Em que pra gente tanto faz tá na igreja como não tá. O fato de a gente tá vendo alguém se desviando, tô aqui na minha cabeça, na minha memória, eu me lembrando de pessoas que eu conheço, que se converteu e o parente ainda não se converteu. Ele vai tão triste pro culto. Eu conheço gente, pessoas assim, eu conheço. Ele vai tão triste pro culto, por quê? Porque a parenta dele não tá indo. Eu conheço irmãs que vai pro culto sozinho, o marido não vai, que ele ainda não se converteu, vai pro culto tão triste. Eu conheço irmãos que se converteu primeiro com a esposa, vai pro culto tão triste. E é pra ser assim, não, irmão, a gente tem que se alegrar, porque vamos pro céu. Mas também a gente tem que ter essa tristeza, porque essa tristeza é um sinal de quê? De que a gente ainda crê nisso. No que, Messias? Com Jesus, vai pro céu, e sem Jesus, vai pro inferno. E pra gente poder ir pro céu, tem que seguir esse texto aqui. 2 Timóteo 4, versículo 7. Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É ser fiel até o fim, né? Então, Messias, a gente tem que guardar a nossa fé. Messias, o sermão aí, como foi? Foi 8 coisas que todo cristão deve guardar, né? E a gente explicou que o guardar aqui tem a ver com conservar, cuidar, zelar, tudo bem? Então, que Deus em Cristo nessa noite continue abençoando a minha e a tua vida, né? Nos ajudando, né? Que não é fácil. Hoje eu tava vendo, eu fui comprar um livro lá no centro da cidade, aí eu tava vendo, aí quando a gente chega na livraria, aí arruma de crente se juntando ali, né? Aquela roda de crente, aí tem o preto, tem pastor, tem gente, todo jeito, né? Aí às vezes aí chega um pastor e conta uma história, né? Eu tava comprando um livro e eu vi um irmão ali dizendo: olha, eu tô dirigindo uma igreja e eu conheci fulano de tal que hoje está desviado. Aí o cara, eu conheci fulano de tal pessoalmente, e eu não sei como é que ele chegou àquela situação. Pessoas que ontem eram fiéis e de uma hora para outra se desviaram. Aí eu pensando assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque é fácil você pregar, né? Com toda essa que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí quando chega a prova, quando chega a dificuldade, qual é a nossa reação? Será que a gente continua firme ou a gente abandona o barco? Tem um ditado popular, né? Não tem nada a ver com o que eu vou dizer, mas diz que quando o barco está afundando, diz que os primeiros a abandonar o barco são os ratos. Tem um ditado popular que diz, né? Quando o barco está afundando, diz que os primeiros a abandonar o barco são os ratos. Meu Deus, Senhor, não deixa a gente ser rato não, pelo amor de Deus, nesse sentido aí, né? Agir como um rato. Na hora da dificuldade, o barco começar a afundar, a gente sair, de se desviar, abandonar o barco, pelo amor de Deus. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a nossa vida, nos ajudando a guardarmos nossa fé, o nosso coração, os caminhos do Senhor, né? Para nós podermos viver um cristianismo, né? Do jeito que está na Bíblia. Boa noite. Tchau. Boa noite. Quem está passando pela nossa página, curtindo aí, mandando a paz do Senhor, que Deus continue abençoando a tua vida. Tchau.